Olá, alunos dos primeiros anos do IFAM Cita. Aqui quem fala é o professor Luiz Alberto, o seu professor de História. Usamos esse espaço tecnológico para levar até vocês os temas que foram tratados na sala de aula. Caso vocês tenham dúvidas ou questionamentos, poderão saná-los através dos grupos de WhatsApp da sua turma. E tão logo eu possa, vou responder ou pesquisar para poder informá-los. Não deixe também de acessar o canal do YouTube, @historia.com.você, para ficar por dentro dos assuntos que já foram levados para as salas de aula. Hoje vamos falar um pouco dos reinos Kush e Aksum, esses reinos um pouco desconhecidos da história. Quando se pensa em África Antiga, automaticamente remete-se à civilização egípcia. No entanto, outros povos, reinos, impérios e civilizações destacaram-se na antiguidade. Dentro dos reinos e impérios africanos, estaremos trazendo hoje a Núbia e discutiremos a relevância histórica desta civilização localizada ao sul do Egito e ao norte do Sudão, que é uma região estratégica e elo entre a África Central Subsaariana e o Mediterrâneo. Ali habitava uma população negra com língua e origem étnica diferente dos egípcios. Os núbios eram africanos na língua e na civilização. A civilização núbia surgiu por volta do ano 4000 a.C., em meio ao escaldante deserto do Saara, e, assim como o Egito, é considerado uma dádiva do Nilo, bem como do trabalho de construção de diques e canais de irrigação desses povos para evitar inundações durante as cheias e garantir boas colheitas. Por volta do ano 2000 a.C., houve a unificação das comunidades núbias, que habitavam ao longo do Nilo sob o poder de um rei. Daí surgiu o reino de Kush, um dos primeiros reinos negros africanos, tendo sido Napata a primeira capital. Napata foi um importante centro comercial e religioso, é bom notar. Por séculos, as riquezas do reino de Kush foram levadas para o Egito: ébano, marfim, incenso, gado, ouro e também os escravos. O ouro de Kush enriqueceu o Egito. O reino se expandiu e passou a ser uma ameaça, e, por isso, os egípcios ocuparam o vizinho por volta de 1500 a.C., tornando-o um vice-reino. Este foi o período de egipcialização da Núbia. Adotou-se a religião, o culto às divindades egípcias, os costumes funerários e a construção de pirâmides. Em Napata e Meroé, cidades cuxitas, foram erguidas numerosas pirâmides. Por volta do ano 1000 a.C., Kush libertou-se do domínio egípcio e emergiu como potência. Quando o monarca núbio Pianki Peye derrotou os assírios, que dominavam o Egito, e unificou o Egito e Kush, sendo aclamado Senhor dos dois reinos, iniciando o reinado dos faraós negros no Egito. Essa dinastia dos faraós negros perdurou por 52 anos, quando foram derrotados pelos assírios, que era o povo mesopotâmio, que formou um grande exército profissional, sendo que Kush foi invadido novamente pelos egípcios. Os vestígios dos faraós cuxitas foram apagados pelos egípcios. Exemplo disso foi que no ano de 2003, agora recentemente, há 20 anos atrás, arqueólogos da Universidade de Genebra encontraram no norte do sul do Sudão uma cratera fechada de aproximadamente 2000 anos, contendo várias estátuas de ancestrais, lembranças dos faraós negros e outras arqueologias. Algumas estavam destruídas e enterradas, como forma de apagar o vestígio do domínio dessa civilização no Egito. Após o domínio egípcio, a civilização cuxita
renasceu aos redores da cidade de Meroé, a nova capital, estendendo-se por mais de 2.000 anos. Os meroítas construíram mais pirâmides do que os faraós egípcios. Até o presente já foram contabilizadas mais de 230 pirâmides nos arredores de Meroé, 100 a mais do que no Egito. Dessa forma, há mais pirâmides no Sudão, hoje, chamado Sudão, do que no Egito. Outro episódio importante do reino de Meroé é a atuação das rainhas que governavam e comandavam exércitos, as Candaces, chamadas rainhas-mãe, que iniciavam uma tradição matrilinear. Em 330 da nossa era, o reino Kush foi conquistado pelo reino Aksum, tendo sido praticamente arrasado. Agora iremos abordar o Império de Aksum, que é escrito como um dos grandes impérios do mundo na antiguidade. Retomando na nossa linha do tempo, iniciamos ao norte da África com a civilização núbia, que floresceu ao sul do Egito, onde hoje é o Sudão. Passamos pelo Egito e uma das grandes civilizações da Idade Antiga e chegamos ao chamado Chifre da África, na África Oriental, para falar do Império Aksum, que é a origem da atual Etiópia e da Eritreia. O Império Aksumita foi considerado um dos 4 grandes impérios do final da Antiguidade, do século I ao VI d.C., ao lado de Roma, Pérsia e China. Voltando alguns séculos antes da era cristã, mais precisamente no século X a.C., de acordo com a mitologia etíope contida no livro Quebra Negaste, acreditava-se que nesta região viveu a rainha de Sabá, também chamada de Maqueda. Acredita-se também que a família imperial da Etiópia, bem como dos imperadores de Aksum, tem sua origem a partir de Menelik I, ou seja, Menelik I, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão. Essa dinastia governou o país durante aproximadamente 3.000 anos, terminando apenas em 1974 com o imperador Haile Selassie, o que demonstra que foi a origem milenar da Etiópia. Apesar da Etiópia ser uma das áreas de ocupação humanas mais antigas do mundo, pouco se sabe sobre os períodos anteriores à unificação dos povos da região sob o Império de Aksum, no século I a.C. Desculpem, no século I d.C. A origem da rainha de Sabá ainda é reivindicada pelos etíopes e pelos iemenitas, são os cidadãos do Iêmen, e que, se sabe, é fruto de estudos arqueológicos dos escritos de Quebra Negaste. Ademais, há indícios arqueológicos de que Maqueba viveu na cidade de Ascum, cidade que era a capital do Império Aksumita. A partir do século I da era cristã, teve início a expansão de Aksum pelo norte da Etiópia, parte da Pérsia, sul da Península Arábica, onde se localiza o Iêmen, e no século IV d.C., a conquista de Meroé, capital do reino de Kush, onde se encontra hoje o Sudão. Deste modo, construiu-se um império que abarcava ricas terras cultiváveis do norte da Etiópia, do Sudão e da Arábia Meridional, cujos monarcas pagavam tributos ao rei dos reis de Aksum. Aksum alongou-se por aproximadamente 1 milênio, a partir do século I da era cristã. A capital do império era a cidade de Ascom, na atual Etiópia, embora as cidades mais prósperas fossem as cidades portuárias de Adulis e Matara, onde é hoje a Eritreia. A partir das conquistas dos estados na região, os Aksumitas passaram a controlar
uma das rotas marítimas comerciais, mais importantes da antiguidade. O Mar Vermelho, caminho entre a África, a Arábia e a Índia. Para fomentar as trocas comerciais e facilitar a economia local, o Império de Axum passou a cunhar sua própria moeda, constituindo o primeiro estado da África a evidenciar-se pela cunhagem de sua própria moeda. A cidade de Ascom e o reino do mesmo nome gozavam de sólida reputação no século III da era cristã. A população era relativamente numerosa, cuja as atividades não se limitavam somente à agricultura ou à criação de animais. O comércio era intenso e a arquitetura, com destaque para as estelas, é marca importante da cultura axumita. A posição do reino no mundo comercial da época era de uma potência mercantil de primeiro plano. A cunhagem, sobretudo, de moedas de ouro constituía medida econômica e política, pois através dela o Estado proclamava ao mundo sua independência, prosperidade e o nome dos seus monarcas e as divisas do reino. Dos 20 reis que sucederam no trono, 18 foram descobertos por terem os bustos esculpidos em moedas. A língua e a escrita axumita era o ge'ez, usada até hoje. Outro ponto importante de Axum foi a conversão do reino ao cristianismo, fato atribuído ao bispo Frumêncio, que foi responsável pelo batismo do rei Ezana no século IV. O Antigo Testamento foi gradualmente traduzido do grego para o ge'ez nos séculos seguintes. A Bíblia difundiu-se por toda a Etiópia, um dos primeiros países cristãos do mundo. Nascia então a Igreja Ortodoxa Etíope. Nos séculos VII e VIII, o reino se enfraqueceu, enquanto os árabes emergiam como um novo centro do poder. O reino de Aksum continuou imponente até o século XI, época em que o islamismo já havia se expandido pela Península Arábica e conquistado boa parte do território dos Aksumitas, aqueles que eles ainda dominavam, isolando aquele reino cristão. O Império de Aksum, e posteriormente o Império Etíope, deixou uma diversidade de riquezas para a posteridade. A exemplo da língua falada na região, o ge'ez, a Igreja Etíope com suas tradições, a história milenar que remonta à Rainha de Sabá e um patrimônio gigantesco arquitetônico. Na Idade Média, há o renascimento desse reino, sobretudo com a construção das famosas 11 igrejas da cidade de Lalibela, esculpida em rochas, no solo e inspirada em Jerusalém, as quais, desde 1978, são patrimônio histórico da humanidade. Nos séculos seguintes, Aksum entrou em decadência, mas a importância simbólica para a religião e a realeza etíope nunca foi esquecida. Atualmente, a cidade de Ascom e Lalibela são cidades sagradas para a Igreja Ortodoxa Etíope, em vista, respectivamente, do início da cristandade e das construções sagradas. Queridos alunos, então por hoje é só. Nós fizemos um pequeno resumo para que vocês possam entender a importância desses dois grupos, desses dois reinos, Aksum e Kush. Então, tão logo tenha um novo podcast, postarei para vocês. Um abraço e muito obrigado.